Fala, Ruperetas, seja bem-vindo a esse curso, que você possa conhecer e desvendar algumas coisas nas Sagradas Escrituras através dele. Como proposto, nós vamos falar sobre festas bíblicas, e as festas bíblicas, ela é importante para o cristão nos dias de hoje, o conceito, o conhecimento delas. O objetivo desse curso é apresentar 7 festas bíblicas, existem mais, mas eu só vou apresentar essas 7 festas bíblicas e a ligação que essa festa tem com Yeshua, com Jesus, e a ligação que ela tem com o retorno de Jesus. Essa é a intenção, esse é o propósito do curso. Você sempre está fazendo um link com Jesus e com a segunda vinda de Jesus Cristo. Mas antes de falar das festas, antes de a gente entrar em cada uma delas, existe a necessidade de você ter alguns conceitos ou alguns entendimentos em sua mente, antes de você entrar nesse curso e aprender as festas. Você precisa ter esse entendimento que eu vou passar para você agora. Então, uma coisa que eu quero que você fique bem claro é que nós não somos detentores de toda a verdade, mas nós buscamos a verdade. E quando buscamos a verdade, nós a encontramos. A minha verdade, ela é absoluta, porque a verdade que eu creio é Cristo. Amém? E é sempre isso que eu vou anunciar. Pois bem, uma coisa que você precisa entender na relação das festas bíblicas é que elas foram criadas por Deus antes da criação do homem. Depois eu vou ler esses textos, não se preocupem muito ali agora, quando eu for ler você vai acompanhar comigo. Mas as festas bíblicas, elas são sagradas. Presta bem atenção. Elas são sagradas. Por que elas são sagradas? Porque elas foram criadas pelo Eterno. Não são festas inventadas pelos homens. Tá? Elas não são inventadas pelos homens. Por esse motivo, essas festas, elas não são judaicas, porque não foram os judeus que criaram essa festa. Tá? Entenda isso. Foram criadas por Deus. É Deus quem cria essas festas. Essas festas não são um convite para que a igreja volte à antiga aliança. Tá? Entenda isso. Mas ela sustenta, ou seja, para que a igreja sustente. Embora a festa, a aula, o que nós vamos aprender aqui, não é um convite para que a igreja retorne à antiga aliança, mas é para que a igreja olhe para esse estudo das festas e sustente o que essas festas transmitem para elas. Porque essas festas, elas apontam o plano de Deus para a humanidade. Então, o plano de Deus para a humanidade está contida nessas festas. Por esse motivo, a importância da igreja conhecer, compreender os seus aspectos e
colocar em prática os aspectos, não as festas. Essa é a introdução, tá? Que festas são essas? Eu vou falar das festas dos Páscoas, pães ázimos, primícias, Pentecostes, trombetas, expiações e tabernáculo. São essas 7 festas que nós vamos estar estudando. E quem sabe, de repente, a gente tem aí um bônus extra, né? Tudo vai depender do decorrer do desenvolvimento da lição que vocês vão adquirindo. Tá? Então lembre que essas são as 7 festas que nós vamos estudar. Quem celebrou essas festas? São informações importantíssimas. Os homens antes de Jesus, ou antes de Yeshua, eles celebraram essas festas. Depois de Moisés, quando Moisés institui a lei e a ordenança para essas festas, os homens agora vão ter como lei e vão cumprir essas festas como umas ordenanças. Lembre-se, não uma ordenança de Moisés, uma ordenança de Deus a Moisés, ao povo de Israel. Assim que você tem que entender essas festas. Os judeus, na época de Jesus, também celebravam essas festas. Sim, na época de Jesus se celebra essa festa. E o próprio Jesus, o próprio Yeshua, ele celebrou essas festas, não só essas festas que são conhecidas como as festas mosaicas, mas ele também celebrou algumas festas que não estavam nas Sagradas Escrituras, tá? Que você vai ver ele celebrar. Então, os apóstolos também celebraram essas festas, porque eles eram judeus e, portanto, tinham conhecimento da sua cultura e, por isso, celebraram as festas. A igreja primitiva, a igreja logo no seu início, ela também celebrou as festas. Você vai ver isso quando os próprios apóstolos, os próprios discípulos estão reunidos ali no dia de Pentecostes, eles estão celebrando Pentecostes. E alguns pais da igreja também celebraram essas festas. Por que falo alguns pais da igreja? Não foram todos. Embora nós temos vestígios, nós temos uma história externa, não bíblica, tá? De que os nossos irmãos iniciais celebraram essas festas. Nós não temos uma ordenança direta para nós, mas sim, alguns irmãos, algumas igrejas, alguns sucessores dos apóstolos celebraram essas festas. Historicamente falando, não foi toda a igreja cristã, não. Algumas igrejas celebravam e outras não. Se você for ler o livro de Gálatas, essa é a briga de Paulo, tá? Mas não é assunto para agora. E o que significa festa, ou a palavra festa em hebraico? Você precisa ter esse entendimento também, para você conseguir entender as festas do Eterno, ou as festas bíblicas.
Hag, ou Hag, é uma palavra em hebraico, e essa palavra ela lembra a ideia de círculo ou ciclo, ou até mesmo estação, por isso ciclo, né? Esse termo é aplicado às 3 festas de peregrinações. Então, a palavra Hag, ela vai entrar toda vez que essas 3 festas, Páscoas, Pentecoste e Tabernáculo, for anunciada, porque são festas de peregrinações. Das 7, essas 3 festas são obrigatórias o israelita, o judeu, ir para Jerusalém e celebrar essas festas. Então, entenda isso. As festas de Deus, as festas bíblicas, elas são celebradas em Jerusalém. Já começou a pegar o fio da minha areia? Ou seja, eu quero celebrar a Páscoa. Eu vou para Jerusalém e celebro ela. Quero celebrar o Pentecoste. Eu vou para Jerusalém e celebro o Pentecoste. Ah, eu quero celebrar a festa do tabernáculo. Eu vou para Jerusalém e celebro a festa do tabernáculo. Essas 3 festas são conhecidas como festas de peregrinações. Todo judeu é convocado a ir para Israel e celebrar essa festa. No tempo de Jesus foi assim, tá? Depois nós vamos conversar sobre isso. Mas a ideia de Hag é esse círculo, ou da ideia de estação, de você fazer esse círculo, ou seja, você celebra a festa de Páscoa, Pentecoste, Tabernáculo. Páscoa, Pentecoste, Tabernáculo. Você vai fazendo esse ciclo anual. Então começa a entender. Ou seja, por que Hag vai ser estações? Nós hoje temos as nossas 4 estações, mas nem sempre foi assim. Na antiguidade, essa era a forma do povo antigo ter as suas estações. Quais são as estações do ano de Deus? As festas bíblicas. Essas são as estações do ano de Deus. E depois que vão ser criados pelos homens, a primavera, verão, outono, inverno, mas antes, sim, essas são as estações de Deus. Por isso que lá no início eu falei, quando Deus criou o mundo, Deus criou as suas estações, as suas festas, antes da criação do homem. Segunda palavra, Midrash ou Mikrash Kadosh. É a santa convocação, uma santa assembleia. O termo exprime a santidade da convocação. Ou seja, a convocação é santa porque esta convocação vem de Deus. Quem faz essa convocação a celebrar essa festa é o próprio Deus. Deus convoca os homens a celebrar essa festa. Tá? A convocação provém de Deus. A ideia de Mikahar, Kadosh, ela vem de Kahal, ou dessa congregação, desse ajuntamento em que é santo, é uma assembleia santa, é um ajuntamento santo, grava isso. E por último, Moedim, Moed ou Moedim, que significa lugar ou tempo determinado. Agora nós vamos fazer umas leituras bíblicas, para não ficar só na minha palavra, e você vai entender melhor a ideia de lugar ou tempo determinado.
eu prefiro ficar mais com o tempo determinado. Você vai encontrar logo de início em Gênesis, capítulo 1, que diz assim, ó, versículo 14, Gênesis 1, 14. Deixa eu subir mais aqui. A Bíblia que eu estou usando é a Almeida Corrigida e Revisada Fiel ao Texto Original. Tá? É de 2007. E a palavra tempo determinado se encontra no versículo 7. E disse Deus: haja luminário na expansão dos céus, para haver separação entre dia e noite, e sejam elas para sinais e para tempos determinados e para dias e noite. Então você vê que Deus, ele criou a expansão dos céus, os luminares, para que haja separação entre dia e noite. O que faz separação entre dia e noite hoje? Sim, a lua e o sol e a lua. Ou seja, então Deus criou esses luminares para quê? Para que sejam como que sinais do que? Da minha estação, do meu tempo determinado. Ou seja, das minhas festas. Isso que Deus está dizendo. Os luminares são postos para fazer essa separação das estações de Deus. E para fazer também a separação de dias e anos. Agora, olha o que na Bíblia Católica você vai encontrar. Disse Deus que existem luzeiros no firmamento do céu para separar o dia da noite, para marcar. Não, aqui não está a palavra tempo determinado, mas festas, para marcar festas. Tá? Na João Ferreira de Almeida, revisada e atualizada, você vai encontrar agora a palavra estações. Disse também Deus: haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam elas para sinais, para estações, as estações do ano, para dias, estações para quê? Para dias que seriam os sábados e anos que seriam os anuais. Por isso a ideia de ciclo. Tá? Então essa ideia de moed ou moedim nas Sagradas Escrituras. O termo aqui, estação, se você observar, deixa eu pegar uma colinha aqui. No seu original está aqui, ó. Mentzai, rei. Moed, ou moedim no singular, tá? Que significa a palavra moed, ou moedim, lugar ou tempo determinado, tá? No original. Ou seja, então, embora nós brasileiros achamos que tudo é festa, né? Na Bíblia, essa ideia de festa bíblica, ela é a ideia de
moed, ou de momento determinado, ou para os meus fins. Ou seja, Deus criou as festas bíblicas para o seu tempo determinado, para a plenitude do seu tempo. É isso que a Bíblia está dizendo. Ou seja, Deus criou a plenitude do tempo. Essa ideia de festa. Deus, para os tempos determinados, Deus faz a Páscoa. Para os tempos determinados, Deus faz o pão ázimos. Para os tempos determinados, primícias, Pentecostes, e aí vai por diante. É para isso. Por quê? Porque Deus queria fazer um ciclo com a humanidade. Considerações finais para o vídeo não ficar muito longo, que eu acredito que já ficou. Mas, como é aula, a aula não adianta, tem que ficar grande mesmo. Aqui é a leitura. Não são e não se deve fazer uma mistura com as festas pagãs. Deuteronômio 12 vai falar um pouco sobre isso para nós. O que acontece? Quando você pega as festas bíblicas e mistura, faz um sincretismo religioso, você está profanando essa festa. Você está pegando o que é sagrado e misturando com o que é profano, com o que é impuro. Isso que você está fazendo. Pensa comigo. Você cria algo e alguém vem sobre aquilo que você criou e diz assim, não, isso não está bom. Vamos aperfeiçoar. O que você quer dizer com isso? Da forma que se está sendo feita, não é legal. Eu não quero. Eu não aceito. Tem que ser da forma que eu quero. Por isso, é um insulto a Deus você pegar o ensinamento dele e você transformá-lo em uma festa pagã. Seja ela o que for, seja ele o ensinamento que for. Todo ensinamento de Deus, quando você mescla ele com o outro ensinamento, você está profanando a lei e a vontade do Eterno. Isso é uma blasfêmia contra ele. Amém? 1 Coríntios capítulo 10, depois de ler Deuteronômio 12, mas eu quero ler 1 Coríntios capítulo 10, 19 com vocês. Vou dar na outra leitura para ficar mais fácil, que a gente pode não entender ali. A Bíblia é muito boa. Mas, que digo? O que o ídolo é alguma coisa? Ou que o sacrifício ao ídolo é alguma coisa? O ídolo é alguma coisa? O sacrifício ao ídolo é alguma coisa? Antes eu vos digo que as coisas que os gentios sacrificam, a quem os pagãos ou a quem os gentios sacrificam? Preste atenção. Sacrificam aos demônios e não a Deus. Não quero que sejas participante com os demônios. Não podes beber o
cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não pode celebrar as festas do Senhor junto com as festas dos demônios. Aqui a Carol contextuar dessa forma, tá? Não pode ser participante da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou irrita o Senhor, ou somos nós mais fortes do que eles. Por isso que Paulo vai falar assim, ó, é lícito eu celebrar? Todas as coisas me são lícitas. Sim, é lícito. Posso. Mas nem todas me convêm. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas edificam. Não busque o próprio proveito, antes cada um o de outro. Coma de tudo quanto que se vê no açougue, sem perguntar nada por causa da consciência, porque na terra do Senhor toda a sua plenitude. E se algum dos que infiéis vos convidarem e quiserem comer de tudo, vá lá e come, sem nada perguntar por causa da consciência. Mas se alguém, preste atenção, falar para você que o sacrifício ou foi sacrificado a ídolos, se alguém falar que as festas elas são idólatras, não faça, não coma. Por causa daquele que vos adverte e por causa da consciência, porque a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. Não vou ler o restante, mas o que eu quero que você entenda, tenha o entendimento, é que de boas intenções o inferno está cheio. Isso mesmo. Eu quero que você entenda que aperfeiçoar as coisas para Deus não é adoração. Não é aceitável por Ele. Mesclar festas de Deus com festas pagãs nunca foi e nunca será aceito pelo Senhor. Coloque esse entendimento no seu coração. Lá em Deuteronômio 12, chega a dizer que é abominação ao Senhor. Só para você ter uma ideia de onde nós estamos pisando. Então, querido, as festas são sombras de verdades maiores contidas nela. Hebreus 10, 1 vai falar o seguinte: porque tendo a lei, lembre-se, as festas, elas são ordenanças, são as leis de Deus, não é isso? Então são ordenanças. Porque tendo a lei, a sombra dos bens futuros, e não a imagem exata das coisas. Para que quiser ler depois Hebreus 10 todo, fique à vontade. A lei, ou as festas, como é o que a gente está estudando, são sombras dos bens futuros. Ou seja, quando você passa em uma rua, você vê a sombra de uma árvore, você não sabe que árvore é. Você pode até deduzir, olhar para aquela árvore e pensar assim, é um coqueiro. Porque você pode olhar para aquela sombra no chão e pensar assim, é um coqueiro. E quando você pegar os seus olhos, tirar os olhos da sombra e fitar os seus olhos na realidade, no que é real, você pode estar enganado. Identificar, é uma palmeira. Você pode olhar para a sombra de uma árvore e você pensar assim, é uma mangueira, é uma jaqueira, ou sei lá o que aquela sombra está projetando para você. Mas quando você olha para o que é real, quando você tira os seus olhos da sombra e começa a olhar para a imagem exata das coisas, você começa a identificar melhor.
O exemplo bem clássico disso, embora não temos como argumentar e conversar aqui, mas quem já estudou o mito da caverna de Platão vai entender bem isso. Quando você sai, que você consegue ver as coisas melhores. Não é o conceito aqui agora, mas eu quero que você entenda isso. As festas bíblicas são sombras de coisas grandiosas, de bens futuros e exatos, de realidades que estavam por vir em nossa vida. Mas uma consideração final sobre Moedinho não ignore a sombra, querido, porque através dela você chega à imagem. Colossenses 2,17 vai dizer assim: portanto, ninguém vos julgue pelo comer, ou pelo beber, ou por causa dos dias de festas, ou da lua nova, ou dos sábados. O que é tudo isso? O que é as festas bíblicas? O que é lua nova? O que é Shabat? Shabat e Shabates. Tá? O que são tudo isso? São sombras das coisas futuras. Mas o corpo da sombra é Cristo. Por isso que você não deve desprezar a sombra. Quando você despreza a sombra, você está desprezando a sombra do corpo de Cristo. Amado, ignorar a sombra é ignorar as festas bíblicas. É como muitos pensam nos dias de hoje e falam assim: ah não, para que nós vamos ler Levítico? Para que ficar preocupado em estudar Gênesis em relação aos Moed? Ou para que estudar Levítico? Não tem nada de interessante das festas bíblicas. Isso não é para nós. Nós temos que... Totalmente equivocado quem pensa isso. Que os nossos pais, por intermédio da sombra, chegaram ao corpo. E nós, por intermédio da sombra, chegamos ao corpo. É através das tipologias messiânicas que conhecemos o Messias. Então, para com isso. Para de falar que não há importância de se estudar as coisas do Antigo Testamento. Tem muita coisa lá. Por quê? Porque a antiga aliança, ela é sombra da nova aliança que é Cristo. O Antigo Testamento tem muita informação preciosa para o crente. O problema é que nós não estudamos o Antigo Testamento com este foco. Aí sim, eu falaria, pare de ler o Antigo Testamento. Se você não lê com esse foco, encontrar o Messias dentro dele. Muitas teologias são formadas em cima do Antigo Testamento, mas poucas dessas teologias do Antigo Testamento são formadas em cima do Messias. Filho, o Messias está em Gênesis capítulo 1. Se você estudar, você vai ver, vai achar ele lá. Eu tenho um estudo feito sobre isso e um dia a gente posta. Em Gênesis 1, o Messias está lá. E você vai falar que não há necessidade. Os apóstolos estudaram o Antigo Testamento. Quando Paulo começa a falar, todo o ensinamento de Paulo é com base na sombra. Ele pega a sombra e revela a realidade. Então, não há argumento para se deixar de estudar ou para se abandonar o Antigo Testamento. Pelo contrário, quanto mais eu estudo o Antigo Testamento, mais cristão eu tenho me tornado. Porque eu olho para a sombra,
eu olho para os escritos paulinos, eu olho para os escritos joaninos, eu olho para as palavras de Jesus e eu vejo quanto que Jesus estava certo quando ele fala, hoje se cumpriu essa escritura. Eu olho e vejo Jesus parar e depois entrar em Jerusalém, e eu entendo por que antes ele estava perto de Jerusalém e não quis entrar, porque simplesmente conheço o Antigo Testamento. Então para com isso. No Antigo Testamento, a sombra, as festas, a lei contém figuras importantíssimas para a nossa mente, porque assim como nós vemos em Colossenses, o fim, a suma de toda a Escritura é Cristo. Última consideração, e aí é pessoal, não é... Pode até se entender como bíblica, eu entendo como bíblica, mas quero colocar aqui como pessoal, porque aí você vai dizer, o pastor falou que eu tenho que fazer assim. Não, eu vou te dar uma sugestão e você é quem decide o que você faz na sua vida. Decida-se hoje entre adorar o significado ou adorar na realidade. Você precisa se decidir. Se você vai continuar celebrando as festas pagãs, você precisa se decidir se você vai continuar celebrando as festas bíblicas do Antigo Testamento ou se você vai ficar celebrando a realidade. Quando eu falo isso, eu lembro daquela mulher que o Senhor se encontra no poço. Vocês conhecem bem a história, vocês são crentes. E ela faz uma pergunta para Jesus e fala assim, Jesus, onde que eu devo adorar? Aqui ou acolá? E Jesus ele olha para essa mulher e ele fala assim, não nas sombras. Não é mais nas sombras que eles adoraram ao Pai. Mas a adoração ao Pai, ela vai vir por intermédio da realidade. É com base na verdade, é com base na realidade que você vai adorar o Pai. Fuja de todo ensinamento que é contrário ao ensinamento de Deus, do Eterno, que é contrário ao ensinamento do seu Filho, e fique com o significado real, fique com a realidade. Tem pessoas seguindo sombra ainda. E o real, a realidade, ela já se manifestou entre nós, que é Jesus. Então decida-se hoje, decida na sua vida o que você vai celebrar. Festas pagãs ou a festa real, que é Jesus na sua vida. Amém? Vou ficar por aqui, mas antes disso eu quero falar para você que o próximo vídeo eu já vou entrar direto na Páscoa. Essa vai ser a primeira festa que nós vamos estudar hoje. Perdão, hoje não, no nosso próximo módulo. Vai ser a primeira festa que nós vamos estudar no próximo módulo. E eu vou trazer nesse módulo o aspecto histórico da festa, o aspecto profético da festa, tanto profético e o que foi realizado na profecia, e também vou trazer a aplicação pessoal da festa da Páscoa. E depois nós vamos assim, paulatinamente, fazendo os nossos estudos. Fique com Deus
Que Deus possa te abençoar através desse estudo. E lembre-se, esteja com Cristo, obedecendo e aguardando a vinda dele, que ela está próxima. Amém?